Hoje a gente vai falar especificamente sobre ansiedade, sobre depressão e sobre medo. O mal do século, que é a ansiedade. Todos nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. E por isso, esses transtornos, eles têm sido mais frequentes nas pessoas, muito mais do que nós imaginamos. Ontem mesmo estava conversando com uma amiga minha e ela disse, eu fui para o Hospital Onyx, porque ela está com Covid, fui para o oxigênio, fiquei 2 horas e voltei, mas o que tinha de gente com crise de ansiedade lá eram inúmeras. Pessoas que não estavam com Covid, mas estavam indo para o balão do oxigênio por causa da ansiedade. Para vocês terem noção de como é um assunto sério, que se deve ser falado e se deve ser tratado. E a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade hoje. A gente vai ler sobre Reis, 1 Reis, do capítulo 19, versículo 1 ao 8. Vou esperar você achar na sua Bíblia. Vamos falar de um profeta que também sofreu com esse mal do século que estamos vivenciando hoje. Todos acharam? Amém? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e dizer-lhe, assim me façam os deuses, o outro tanto, se de certo amanhã estas horas não se puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, preste atenção, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque tu será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém? A gente vai ler até aqui. Vou falar um pouco, introduzir um pouco do que é ansiedade para você, para a gente voltar a falar do profeta Elias. A ansiedade, ela vem quando a gente menos espera, porque é uma coisa que ela vai se acumulando. Ela é como se você fosse uma pessoa que tivesse uma sobrecarga e você está sobrecarregado de várias coisas. E você começa a se preocupar com o dia de amanhã. Só que essa preocupação, ela sai fora do normal, porque nós temos preocupações. Temos medo, só que o medo, ele é saudável quando ele te protege. Agora, quando esse medo ele começa a fazer mal para você, ele já se torna uma ansiedade, que hoje a gente estuda ela não mais como síndrome nem nada, como transtorno de ansiedade. Por isso que hoje agora no DSM a gente tem como o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que acomete várias pessoas. O que é esse transtorno de ansiedade generalizada? É quando a pessoa ela já não consegue ter uma vida social normal, porque a mente dela já se torna trágica. Tudo que ela pensa é um desastre na vida dela. Se ela tem uma entrevista de emprego, ela já fica imaginando no dia anterior que ela não vai passar naquela entrevista de emprego. Ela já fica imaginando que no caminho do trajeto até ela chegar lá, ela vai sofrer um acidente.
E quando ela vai passando por essas situações, vai chegar um momento em que o corpo dela vai responder à mente. E é por isso que pessoas que têm ansiedade, o TAG, ela sofre palpitações, ataque cardíaco, sudorese, tremedeira. E é tão real, porque ela vai para o hospital, ela chega com todos esses sintomas. E hoje o médico ele já consegue perceber, porque a medicina está muito avançada. Antes ia no hospital assim, o médico não sabia explicar por que a pessoa estava daquele jeito. Hoje ele já fala, não, você não está com ataque cardíaco nem nada, você está com ansiedade. É por isso que a tua pressão está alta, por isso que o teu coração está batendo acelerado, por isso que você está tremendo, é por isso que você está com medo. E a ansiedade nada mais é que ela desencadeia também o transtorno do pânico. Que o transtorno do pânico, ele é bem parecido com a ansiedade. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa que já teve crise de pânico. Ela se fecha assim, porque ela tem medo de tudo. A ansiedade, ela já dá resquícios disso, né? Você começa a ter medo das coisas, começa a ter medo de viver. Então, o pânico, ele é uma fobia maior do medo. Quando eu falo de fobia, é quando aquele medo me faz mal. Então, já se transforma em uma doença. Por isso que se fala em fobia. E por isso que hoje é muito falado sobre isso. A ansiedade, ela vem no ser humano, não é através de pecado. A gente vem para a igreja, a gente fala, nossa, fulano... Hoje a gente sabe que não é mais por causa de pecado. A ansiedade vem, não é falta de Jesus. A ansiedade vem, não é porque você está orando pouco. Não, a ansiedade vem, é que o mundo está tão rápido, tão rápido, tão rápido, e você quer seguir a frequência do mundo e teu corpo não dá conta daquilo. Porque Cristo... Ele nos ensina como a gente tem uma vida saudável em todos os aspectos. Ele ensinou para a gente, ele deixou um ensino para a gente. Só que no nosso dia a dia, a gente quer tanto viver uma vida, ter uma vida confortável, dar uma vida boa para os nossos filhos. E a gente começa a se cobrar tanto. Eu preciso ter um emprego bom, eu preciso mostrar para alguém que eu posso aquilo, eu preciso mostrar que eu posso comprar um carro, que eu posso ter uma casa melhor. Eu preciso estar mostrando para alguém, e sem ele perceber, ele vai desencadeando uma ansiedade. Porque tudo na nossa vida, tudo na nossa vida, a gente precisa de um equilíbrio na nossa vida. Quando a gente sai fora desse equilíbrio, a gente se perde. Em tudo, a gente precisa ter um equilíbrio. E nesse momento em que estamos passando, muitas pessoas vêm desencadeando a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Por que eu falo esses três? Porque os três andam juntos, mas não quer dizer que uma pessoa tem ansiedade, ela vai ter depressão. E não quer dizer que uma pessoa tenha depressão, ela vai ter ansiedade. Não quer dizer que ela tenha síndrome do pânico, que ela também vai ter depressão. Mas, enfim, as três têm algo em comum. Ela destrói o ser humano, ela tem o poder de destruir o ser humano. Se o homem não olhar para Cristo e andar como Cristo andou. Aí muitos me perguntam, tá, eu faço tudo, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou com ansiedade. Você precisa cuidar da sua ansiedade. Você precisa cuidar. Porque quando Elias... que ele vai para o caminho, depois que ele ganhou várias batalhas e ele foi ameaçado, e quando ele foi para o deserto e quando ele se deitou embaixo da árvore de zimbro, ele desejou a morte para si. Quando você deseja a morte para si, é quando você já está num estágio de depressão muito alta, então você já deseja a morte. Porque a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, ela é dessa forma. Ela vem aos pouquinhos e ela vai te tomando. Quando a gente estava na faculdade, que a gente estudava muito sobre isso, a gente sempre fazia discussões sobre depressão e ansiedade. E quando ela vem, ela não pega você de um dia para o outro. Ela vem pegando você aos poucos. Então Elias sentou embaixo do pé de zimbro, estava lá desejando a morte, só que ali tem um porém.
tem um porém ali. Ele desejou a morte, só que ele não estava sozinho, sabe por quê? Porque Deus se importou com a depressão de Elias e mandou um anjo para atender Elias, um anjo para ajudar Elias. Esse anjo, a gente tem que entender que hoje a gente tem recursos, que pode ser médico, psiquiatra, psicólogo. Primeiro eu tenho que reconhecer a minha fraqueza. Primeiro eu tenho que reconhecer aquilo que eu necessito dentro de mim. Eu não sou uma mulher maravilha. Eu não sou um super-homem. Eu não sou o homem de ferro. Eu preciso de um anjo para me ajudar. Eu preciso que Deus mande alguém para me ajudar. A gente tem que entender isso e compreender. Porque senão, você vai sofrendo com ansiedade, com depressão, e você fica preso, e você não faz aquilo que você deveria fazer. Quantas pessoas que você vê, que você conversa, que fala, nossa, essa pessoa fala tão bem, imagina se essa pessoa fosse um pregador, imagina se essa menina fosse uma missionária, imagina se fosse cantora, e ia longe, mas a ansiedade não deixa ela subir aqui. Aí você fala, mas por que ela tem ansiedade? Aí você vai questionar a vida dela lá atrás, a infância dela. Porque aquela pessoa, na infância dela, que tem muita ansiedade, provavelmente ela cresceu. Quando eu falo provavelmente, eu não estou dizendo que você ou A, B, mas provavelmente uma daquela pessoa, ela cresceu num ambiente onde que aquele lar havia muita discussão, que provavelmente o pai bebia e batia na mãe, que provavelmente o pai traía a mãe, e essa criança, toda vez que ela acordava, ela não sabia como ia ser o dia, ela não sabia como que ia terminar aquele dia, se ia ter uma discussão novamente. Então naquela criança já vou inserindo uma ansiedade nela, e ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegou na sua juventude, ela não queria mais saber de interação social, ela não queria mais falar em público, ela se fecha. Ela não termina o 2º grau, não consegue fazer uma faculdade. E ela nem sabe por quê. Ela não consegue se desenvolver na vida dela. Ela não consegue compreender. Mas foi lá no passado em que ela sofreu, dentro do lar dela. É por isso que você vê muitas pessoas na rua, e quando você vai conversar com as pessoas que estão na rua, eu já fiz essa pesquisa, você fala, por que você mora aqui? Porque eu prefiro estar na rua do que dentro da minha casa. Eu não fui amado lá dentro do meu lar. Eu não fui amado pela minha mãe e pelo meu pai. Então, muitas pessoas não conseguem ter sucesso, não é porque elas não querem, mas elas foram muito machucadas, e nisso desencadeou depressão, ansiedade. Só que eu vou falar uma coisa para você. Para a medicina, não existe cura ainda para o câncer. Para a medicina, não existe cura para vários tipos de transtorno. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você que está em casa, que está me ouvindo, Jesus tem o poder de curar a tua alma. Jesus tem o poder de curar a sua ferida. Eu quero falar para vocês que eu, em torno dos meus 12 anos, eu fui uma pessoa que fui vítima de um abuso. Criança, eu não entendia direito o que estava acontecendo. E se eu estou falando aqui é porque eu fui curada por dentro. E da forma que eu fui curada foi tão extraordinário que Deus fez na minha vida. Porque quando aconteceu isso, eu ia para a escola, e quando eu estava indo para minha casa, minhas pernas doíam e eu não conseguia chegar em casa. Eu passava mal e a minha mãe tinha que me buscar. Eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe tinha um namorado na época, porque ela já era separada do meu pai. Meu pai bebia muito, batia muito na minha mãe, traía muito a minha mãe, então eu cresci num lar assim também. E então eu desenvolvi vários sintomas. Sofri com TAG, sofri com depressão. Eu só não tive síndrome do pânico, mas eu tive o TAG e tive depressão por conta de um abuso lá atrás, lá na minha infância.
E quando eu cheguei na fase adulta, quando eu já era jovem, eu fiquei um pouco rebelde com a minha mãe e eu não entendia muito. Mas eu sempre ia para a igreja e eu não entendia porque eu tinha vários comportamentos inadequados. Os comportamentos inadequados era responder minha mãe, era ser agressiva com a minha mãe, era ser distante da minha mãe. Por quê? Porque eu achava que a minha mãe era culpada daquilo que tinha acontecido comigo. E minha mãe não tinha culpa nenhuma, minha mãe nem sabia. E eu fui contar para minha mãe depois que eu casei. E eu estava num culto de quarta-feira, no Santa Rosa. Estava no culto de quarta-feira, eu já era casada. E eu tinha vários problemas no começo do meu casamento por causa desse abuso, inclusive. E eu estava lá e tinha um pregador. E ele começou a falar toda a minha vida. Vocês acreditam em profecia? Eu acredito porque eu sou fruto de uma profecia. E ele falou tudo o que tinha acontecido na minha vida. E ele me chamou para vir na frente do altar. Eu me ajoelhei. Naquele dia, Jesus curou a minha ferida. Hoje eu posso falar. E Deus falou que através do meu testemunho Ele ia curar muitas pessoas. E Ele tem feito isso. Esses dias eu fui ministrar numa igreja em Almirante Tamandaré. E Deus me usou de uma forma tão extraordinária que eu fiquei com medo. Porque Deus foi me dando nome e eu fui falando. E era uma palestra onde só tinha mulheres. E eu falei, vocês conhecem algum Jonathan aqui? E daí uma mão levantou, eu falei, vem aqui. Eu falei assim, ó, eu não sei quem é Jonathan, mas Deus manda falar que já deu 4 livramentos de morte para ele e hoje ele está dando mais um. E ela começou a chorar, a igreja começou a chorar. Enfim, no final daquele culto, ela falou assim, Aline, eu vou te mostrar quem é o Jonathan. Eu sou a avó dele, a mãe dele está com ele no hospital. Ele é um bebê de 4 anos que passou por 4 cirurgias no coração. E hoje o médico ligou para ele ir lá buscar que estava dando alta, que ele teve uma recuperação inesperada e ele vai voltar para casa. Eu caí em prantos. Aí foi quando Deus falou para mim, é isso que eu tenho para você. Mas não é isso que Deus só tem para mim, é isso que Deus tem para nós. É quando nós se libertamos de todos os nossos transtornos, de todos os nossos medos e deixar Deus fluir dentro de nós. É quando nós deixamos Deus curar a nossa alma. Só que Deus só cura a nossa alma quando nós confessamos aquilo que nós necessitamos, que Deus vai nos curar. Ter uma percepção para apropriarmos de algumas ferramentas tais como, preste atenção, é necessário conhecermos e identificarmos as nossas habilidades, mas também as nossas fragilidades, as nossas falhas e as nossas limitações. Somos cheios de limitações. Eu tenho limitações ainda, você também tem. Estamos aqui para nos aperfeiçoar cada vez mais nos pés de Jesus, porque é só Ele que pode. Ele é o maior exemplo que existe. É nele que nós devemos olhar. É para Ele, é para Jesus. É para Ele quem eu olho. Toda vez que eu vou ministrar, que eu vou falar, eu oro e peço para Ele, para o Espírito Santo me dá uma palavra, para que eu possa, pelo menos, que se tiver 3 pessoas, uma seja impactada naquele lugar. Tenho certeza que nessa noite Deus está falando com alguém aqui. Até porque a beleza do cristianismo está na graça que cobre a fraqueza reconhecida. Só podemos ser tratados e curados quando reconhecemos as nossas fraquezas. Isaías é um exemplo. Só vai ser purificado depois de reconhecer que seus lábios eram impuros. Jeremias só vai receber as palavras de Deus depois de reconhecer que não sabia falar. O reconhecimento é fundamental para a superação. Toda vez que você quiser superar algo na sua vida, que você quiser transpor os limites da sua vida, você precisa reconhecer primeiro quem você é e as suas limitações. Se você tem algum transtorno, você precisa reconhecer para você buscar ajuda e tratar ela dentro de você. Você precisa deixar Deus trabalhar em você. Você sabe qual que é o nosso maior problema hoje? É que se a gente entra num culto, a gente não vai falar para o nosso irmão, nossa, eu
eu fiz isso hoje. Você não vai falar que você fez coisa errada, que você assistiu coisa errada, que você viu coisa errada no Facebook, que você fez coisa errada no Instagram. Você não vai falar suas fraquezas. Você não vai falar. Só que antigamente, quando não tinha TV, tecnologia, os nossos pais se sentavam e chamavam o vizinho e conversavam. Eles confessavam para o outro: olha, está acontecendo isso, isso. E o outro falava: olha, fala isso, isso, isso e faz isso. E eles viviam mais saudavelmente com a gente. E a ciência fala sobre isso. Hoje em dia, a gente não confessa mais nada para ninguém, porque a gente quer mostrar para o mundo, para as pessoas, que somos as mulheres superpoderosas, que somos as mulheres maravilhas, que somos os homens que todos querem ser. Só que, na verdade, nós somos fracos e frágeis. Somos feitos de carne e osso. Somos muito frágeis. E o que você vai dizer para uma pessoa, por exemplo, o que você vai dizer para uma pessoa que na pandemia perdeu seu pai, a sua mãe? Ela está fragilizada, está passando por um momento difícil. O que você vai falar nesse momento? O que você vai dizer? Você tem uma palavra de ânimo para ela, de Cristo? Eu estou falando aqui porque o Espírito Santo está falando no meu coração. Para você que perdeu alguém, para você que está sofrendo com a perda de alguém, não se preocupe, porque a trombeta vai tocar e você vai encontrar com o seu ente querido lá na glória. Lá na glória você vai encontrar o seu ente querido. Eu quero dizer para você, se você está sofrendo com ansiedade, com depressão, você não é o único e você não é a única que está sofrendo com isso nesses dias. São muitos que estão sofrendo, mas lance nos pés do Senhor nesta noite. Você que está em casa, lance aos pés do Senhor nesta noite, que Ele tem o poder de tirar esta dor de você. Ele tem o poder de curar a sua ferida. Jesus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Eu tenho um irmão que ele não é evangélico. Infelizmente, eu estou falando porque ele não está assistindo. Ele era evangélico, foi fazer faculdade na Federal e ele desacreditou de muitas coisas. E esses dias a gente estava conversando e ele começou a debater comigo sobre religiosidade, sobre igreja. Mas quando eu falei para ele, eu falei: então me responda uma coisa. Quando um ser humano está com a vida acabada lá fora e ele entra dentro da igreja, você me explica como ele muda de vida e ele se torna um homem decente porque Deus abençoa a vida dele. Me explica o milagre que Deus faz na vida daquela pessoa. Ele olhou para mim e falou assim: agora sim você me falou desse Cristo verdadeiro. Desse Cristo que cura, que liberta. Não é um Cristo vendido que fala por aí: ah, se você dá tanto, Ele faz isso para você. Nós servimos um Cristo que não precisamos dar nada. É tudo pela graça. É tudo pela graça. Ele nos escolheu. Não é porque somos melhores ou porque somos bonitinhos, não. Foi porque Ele pagou um preço por nós lá na cruz. Ele pagou um preço por mim e por você. Você está aqui hoje, não é por um acaso. Ah, é porque eu cresci no lar evangélico. Não, você está aqui porque você foi escolhido dele. Você é escolhido do Senhor, escolhida de Deus. Você é amado, você é amada por Deus. Você é um sonho que Ele teve. Você é uma joia preciosa nas mãos do Senhor. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Toda vez que ela vir, lembre-se que olha que Deus fez com Elias. Ele mandou um anjo. Deus também pode te mandar um anjo nesta noite. Deus pode te mandar um anjo. Você que está se sentindo abandonada, Deus pode te mandar um anjo te socorrer, assim como fez com Elias. Ele podia olhar para Elias e falar: poxa, Elias,
Eu te dei tantas vitórias, eu fui na sua frente tantas vezes e agora você está aí com depressão. Deus não é assim. Deus olhou para Elias e disse: eu me importo com a sua depressão, eu me importo com sua ansiedade, eu me importo com a sua dor, com o seu medo. E Ele mandou um anjo para te socorrer. Ele mandou um anjo para Elias. Nessa noite Ele também vai te mandar um anjo para te socorrer aonde você estiver. Você sabia que a cada 40 segundos no Brasil, uma pessoa, ela tira a sua própria vida? E não é só sobre depressão, de ansiedade também. Ela não sabe lidar com aquilo, com o aceleramento da sua mente, do seu corpo, aquela cobrança dentro dela. E quando ela tenta tirar a sua vida, ela quer acabar primeiro com aquela dor que está matando ela. Não exatamente ela, mas é a dor em que ela quer matar. A cada 40 minutos. Cadê a igreja? Cadê nós neste momento? Para interceder para aquele que precisa. O Senhor está recolhendo muito nesses dias. Muitas pessoas com Covid estão indo embora. Jesus está levando. Mas aquelas pessoas que o inimigo está tragando, cadê a igreja neste momento para orar? Precisamos estar vigilantes e orando cada vez mais. Eu quero que vocês entendam, não é a cada 1 hora, cada semana, é cada 40 segundos. Está lá na OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Será que vocês conseguem entender isso? Que uma ansiedade, uma depressão, ela pode fazer um estrago? É milhares de pessoas que sofrem com esse transtorno, mas poucas são diagnosticadas, porque poucas pessoas que vão procurar ajuda até o médico, são poucas pessoas. Eu não tenho mais horário na minha agenda para atender, eu sou psicóloga, eu não tenho mais horário. Às vezes eu nem consigo responder às pessoas, eu não tenho mais. São milhares de pessoas pedindo socorro. E toda vez que eu vou atender essas pessoas, antes de atender eu oro, eu falei: Senhor, vá comigo, que sozinho eu não consigo. Vá comigo, Senhor. São pessoas pedindo socorro e ajuda. Mas sabe o que me alegra, que me deixa feliz? Sabe o que é, Reinaldo? É que quando uma pessoa, ela se encontra com o Cristo verdadeiro, o nosso Cristo que morreu na cruz por nós e ressuscitou, a vida dela é transformada. É um milagre de vida que acontece a todo momento quando uma pessoa aceita Cristo. Ela nasce novamente. Quando uma pessoa desce as águas, simbolicamente, isso é simbólico, e a gente estuda muito isso na faculdade, sobre símbolos. Quando ela desce as águas, ela deixa o velho homem. Quando ela sobe, ela renasce. Ela vai viver uma nova vida. Ah, mas é aquilo que ela fez, o pecado que ela cometeu. Nós cometemos pecados, nós somos falhos, mas se nós nascemos em Cristo, Ele vai conosco. Ele nos perdoa. O homem pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O levantar é de Deus. Deus vai o levantar. Você está me entendendo esta noite? Você sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que mesmo com ansiedade, com depressão, Jesus pode te curar. Ele pode curar você. Se você está com medo do dia de amanhã, se você já está com medo que a hora que você vai sair daqui vai acontecer alguma coisa, eu quero dizer para você que em nome de Jesus, a partir desta noite você vai sair daqui uma nova pessoa. Essa mente trágica que você tem, eu repreendo agora no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você vai sair daqui hoje uma nova criatura. Que essa ansiedade que deixa seu coração acelerado, o medo que faz você perder tudo aquilo que você podia conquistar, Jesus vai te curar nesta noite. Você que está em casa, Ele vai te curar nesta noite. Como Ele me curou, Jesus me curou. A minha ansiedade era exacerbada. Eu não conseguia, eu nem podia me imaginar subindo aqui
para ministrar para pessoas, mas eu estou aqui porque Ele me curou. Eu sou um milagre. Ele também pode curar você que está em casa. Ele também pode te curar. Você também vai ser uma ministra de louvor, uma pregadora e um pregador. Deus vai fazer de você grandes coisas, porque é isso que Cristo quer fazer em você. Ele quer usar você nessa geração, essa geração que está suplicando, que está pedindo, que está chorando, que está clamando. Quando as pessoas vêm conversar no consultório, lá na clínica, você vê a sede que elas têm de Deus. Muitas delas nem conhecem Deus, mas elas têm sede, porque elas vieram de Deus. Elas foram feitas pelas mãos do Criador. Elas também sentem, por mais que alguns não aceitam, mas eles sentem o amor de Deus. Superação. Deus vai ajudar você a superar. Infelizmente, tornamos suscetíveis aos erros, doenças e morte após a queda do homem no Éden. Paulo vai chamar essa natureza caída de corpo desta morte, um reconhecimento claro da limitação, esta que é apresentada em toda a Bíblia. Afinal, a Bíblia é o único livro que registra as fraquezas, falhas e quedas de seus heróis. E essas fraquezas são apresentadas nas construções do homem como um tricotômico. Nós vamos então ver as doenças tomando conta do corpo. Eu sou muito boa em escrever, mais em escrever do que falar. Estou até escrevendo um livro agora, que é o poder do propósito. Esse livro que eu estou escrevendo, inspirado na Bíblia, é que para algumas pessoas que perderam o norte, ela possa se encontrar com Cristo. Se você tem um projeto e esse projeto está parado, comece hoje a voltar a este projeto que Deus te deu. Começa hoje a fazer alguma coisa para alguém. Pega uma agenda e começa a anotar os seus objetivos e propósitos. Começa a fazer alguma coisa para Deus, que Ele vai cuidar de você. Eu vou falar para vocês agora de Elias. Vou fazer um link, porque o tempo já está passando. Rapidinho aqui, só para a gente terminar. Elias foge para o deserto. Ele se senta, ora pedindo a morte, e deita e dorme. Isso para a medicina é a depressão profunda, né? Ele está aqui pedindo a morte. Muitos já tentam a morte, aqui ele pediu a morte. Para a medicina ele está com depressão, tem que tomar remédio, tem que ser internado, enfim. Quando eu tenho um encontro com Cristo, mas sofro com depressão, eu venho para cá. O que acontece neste momento? Eu converso com Deus, eu vou à presença de Deus, eu descanso no Senhor e eu me levanto, mesmo com ferida, mesmo machucada, mesmo que eu perdi um ente querido, mesmo com tudo que eu já passei, eu me levanto e vou, porque eu sei que o Senhor está indo comigo, eu sei que Ele está comigo. Enquanto a medicina está falando agora você tem que tomar remédio, essa pessoa tem depressão, foi diagnosticada, ela tem uma doença, aqui com Cristo Ele está falando: levanta que eu sou contigo. Oh, aleluia. Deus está falando que Ele é contigo nesta noite. Não importa se você está com depressão, com ansiedade, Ele é contigo e Ele não vai te abandonar. Aleluia. Se coloque em pé. João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como ao mundo dá, não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou finalizando, não tenha medo. Jesus é contigo, não importa o que você está passando, o Senhor é contigo. Deus abençoe a sua vida, você que está em casa. O Senhor é contigo. Oh, aleluia. Deus te abençoe.